Você já parou para pensar que Jesus, já parou para pensar que Jesus é real? É real. Jesus é real. O Espírito Santo é real, querido. Pensa nisso agora, nesse momento. Aquele que formou você no ventre da sua mãe, ele é real. É real. Jesus é real. Pensando nessa perspectiva de que Jesus é real, como a gente se posiciona diante dele? Como a gente se coloca diante do Criador dos céus e da terra? Pensa nisso. E se você não tem vivido uma vida de fé, que entende que Jesus é real, que entende que quando nós nos reunimos como igreja, Ele está com a gente, você tem pecado contra Ele. Isso é sério. Então pense nisso, amém? Pense nisso, querido. Nós estamos num mês de batalha espiritual e eu selecionei um profeta do Antigo Testamento, um profeta menor, conhecido como profeta menor, né? Jonas, para nós observarmos no que nos resta dessa campanha, se assim a gente pode chamar, desse tempo que nós separamos para guerrear intencionalmente. Nós estamos atacando, nós estamos avançando no mundo espiritual aí, no campo de batalha. Eu separei Jonas porque Jonas, ele vivia em guerra e não percebia. É talvez o profeta mais bem sucedido, humanamente falando, do Antigo Testamento. Vamos pensar em dois, Jeremias e Jonas. Ninguém se converteu com a pregação de Jeremias. Jeremias escreveu 2 livros gigantescos na Bíblia, o livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações, mas ninguém se converteu com a pregação de Jeremias. Aos olhos dos homens, foi o profeta mal sucedido, não teve nenhum discípulo. Que pastor é esse que não tem ovelhas? Que profeta é esse que ninguém dá ouvidos? Mas talvez seja o profeta mais bem sucedido do Antigo Testamento aos olhos da fidelidade. Porque ser fiel quando as coisas vão bem, tá legal. Porém, ser fiel quando as coisas vão mal, é difícil. E Jonas? Jonas, com uma pregação que durou um dia, talvez 3 no máximo, que era o tempo que se levava para percorrer a cidade de Nínive toda, pregou por 3 dias e ganhou mais de 120 mil almas para o Senhor. Mas não ficou contente com o resultado, talvez aos olhos de Deus ele não tenha sido tão bem sucedido assim. E para nós entendermos um pouco mais dessa história, nós vamos ler um capítulo inteiro de Jonas hoje, na versão NVI. Eu quero convidar aqui a Lohane, que estará fazendo essa leitura. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Pode se apoiar aqui.
A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam-se as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte, para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso, lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele tinha já lhe dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco por meio dessa palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz e sermos edificados por ela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós estamos diante de uma história real. Não é um factoide, não é fictício, não é falácia, fantasia ou fake news. Trata-se de uma história real, de um personagem real e que viveu realmente o que a Bíblia retrata aqui. Um discípulo de Elias e Eliseu. Ele viveu no tempo do reinado de Jeroboão, mais ou menos ali 700 e poucos anos antes de Cristo. Mas algumas pessoas entendem o texto de Jonas como uma história fictícia, como uma parábola, uma história não real. Como pode, né? Tantas coisas que essa história narra, parece mais o fantástico mundo de Bob. E isso se dá muito por causa dos vários milagres extraordinários que acontecem no livro. Nós temos uma grande tempestade que vem por causa de que Deus manda. Nós temos a escolha de Jonas, vocês acompanharam a leitura, eles tiraram na sorte e pela providência de Deus caiu em Jonas, mais um milagre. Nós temos a repentina calmaria no mar, quando Jonas é lançado, mais um milagre. Nós temos uma planta que cresce um pouco mais à frente, em algumas horas, uma planta cresce para fazer sombra. E depois nós temos um outro milagre, Deus envia um verme para comer a planta mais rápido do que ela cresceu. Deus envia um vento forte e quente do Oriente, mais um milagre. Nós temos o arrependimento de toda uma cidade, mais um milagre. E sem dúvida, o maior motivo de deboche do livro de Jonas é o peixe grande que engole ele, e ele passa 3 dias e 3 noites. Um peixe
que apareceu no lugar certo, na hora exata, e era do tamanho perfeito, engoliu o Jonas e depois o vomitou no lugar exato onde ele deveria estar. Olhando por esse prisma, parece realmente, né, a história do Peter Pan, né? Eu gosto do Peter Pan, tenho citado muito ele, né, o Peter Pan. Oi? Pinóquio? Pinóquio, mudar um pouco? Pinóquio, então. Era essa história do Pinóquio, que foi engolido, por isso vocês estão falando? Pela cachalote lá, né? Deve ter sido inspirado na história de Jonas. Pode ser. Parece a história do Pinóquio. Boa ilustração. Quem já assistiu o Pinóquio sabe do que eu estou falando. Mas nós precisamos observar com clareza que na história da igreja, ninguém jamais ousou questionar a história de Jonas como uma história real. Todos tinham essa história como real, e não somente isso, mas o povo judeu levava tão a sério a história de Jonas, que sempre eles liam durante as horas solenes do dia da expiação, que acontecia uma vez por ano. Era um dos livros que era lido no dia da expiação. E toda dificuldade que nós encontramos aqui em relação à história de Jonas, gira em torno de milagre. Toda dificuldade é essa. As pessoas que não acreditam em milagres, elas tentam de alguma maneira humanizar a história sobrenatural de Jonas. Eles tentam de alguma maneira transformar os escritos e creditar os escritos em uma espécie de neologismo intencional. Ou seja, criar um mito, uma história para realmente impactar. De maneira intencional, manipular as emoções das pessoas. Mas se isso fosse verdade, e se nós excluirmos de toda a Bíblia os milagres, o que nos restaria? Se nós renunciarmos à fé que nós temos nos milagres sobrenaturais que Deus operou no Antigo Testamento, o que nos sobra? E mais ainda, que tipo de Deus nos sobra? Se negarmos a realidade de que Deus operou milagres extraordinários em Jonas, e na história de Jonas, e na história dessa cidade chamada Nínive, nós estamos negando um Deus sobrenatural, um Deus todo-poderoso. E quando nós pensamos em um Deus todo-poderoso, capaz de tudo que combina com o seu caráter, capaz de fazer tudo que combine com o seu caráter, para resgatar os seus filhos das trevas para a sua maravilhosa luz, de resgatar os seus filhos da perdição, nós chegamos à indubitável realidade de que os filhos da fé não têm medo ou receio de declarar publicamente a fé em um Deus de milagres. Você acredita num Deus de milagres? Você crê num Deus de milagres? Os filhos da fé, aqueles que têm a fé verdadeira em Deus, não temem declarar publicamente: eu creio em um Deus sobrenatural, em um Deus todo-poderoso, em um Deus que transformou as trevas da minha vida em luz para as nações. Essa é a realidade. Sem contar que Jonas é o único profeta que Jesus, o próprio Jesus, usa em comparação, dá um testemunho em comparação consigo mesmo. Não tem outro. É o único que Jesus afirma ser real, da maneira que ele o faz, comparando o seu mergulho no abismo à sua morte e ressurreição. Então Jonas, ele é real. Dito isso, nós precisamos avaliar aqui, a vida desse obstinado e rebelde, que ganhou uma cidade inteira para o Senhor, mas não ficou satisfeito com o resultado. Já parou para pensar nisso? Ganhou uma cidade inteira. Eu fico imaginando, Jesus me dá uma cidade inteira para eu profetizar e ganhá-los em 3 dias. Imagina um avivamento. Eu oro por isso. Deus, eu quero viver um avivamento. Imagina esse avivamento. Isso é o verdadeiro avivamento.
É quando uma multidão de pessoas reconhecem o Senhor como seu Senhor. Então, Jonas, ele não ficou satisfeito. E por não ter ficado satisfeito, acabou sendo engolido por um peixe. Acabou mergulhando num abismo. Mas há algo muito maior esperando para nos engolir nessa noite. Nós, em nome de Jesus, seremos engolidos pela graça, pela misericórdia, pela abundante redenção que nós encontramos em Cristo Jesus. Que cidade era essa? Que Jonas recebeu um chamado para profetizar e ganhá-la para o Senhor. Cidade chamada Nínive. Uma cidade que não somente Jonas profetizou nela, mas nós temos um outro profeta, o profeta Naum, que vem um pouquinho depois, né? Eles são contemporâneos, mas no final das profecias de Jonas. Naum, ele destaca alguns pecados flagrantes na cidade de Nínive: prostituição, maldades tramadas e intencionais contra o Senhor, crueldade, pilhagens de guerra, prostituição, feitiçaria, exploração comercial. O profeta Naum considerava a cidade de Nínive como a personificação do mal. Personificação do mal. Você quer saber o que é mal? Vai na cidade de Nínive. A cidade de Nínive, ela era tão conhecida por ser talvez uma das cidades mais sanguinárias da antiguidade. Eles tinham por hobby furar os olhos daqueles que tentavam guerrear contra eles. Eles impunham a sua vontade à força. Eles cortavam membros das pessoas e deixavam que elas vivessem para que as outras nações os temessem. Quando eles conquistavam um povo, na maioria das vezes, eles serravam a pessoa ao meio. Imagina você homem, você mulher, um serrote grande te serrando aqui, da altura da virilha até a altura do peito, e te colocando à mostra nas portas da cidade. Era uma cidade truculenta, era uma cidade perversa. As atrocidades cometidas pelos assírios na cidade de Nínive eram cruéis. Sem contar que eram inimigos do povo de Deus. Eles eram inimigos de Israel. E provavelmente esse foi o motivo que mexeu com o coração de Jonas, que fez com que Jonas tentasse fugir da presença de Deus. Você já se colocou no lugar de Jonas? Você já parou para pensar? Imagina alguém fazer uma maldade com alguém da sua família, roubar. Não é só de roubar. Eu estava em São Paulo semana passada e parei no semáforo, numa avenida movimentada. Uma pessoa quebrou o vidro do meu carro para roubar o meu celular. Eu, no reflexo ali, consegui pegar o celular. Ele não levou, mas teve aquele prejuízo. Para algumas pessoas que eu contei, elas já se indignaram profundamente com isso. Que se possível fosse, né, talvez dava uma coça na pessoa que fez isso. Dava umas bicas na pessoa que fez isso. Ele nem conseguiu levar, né? Teve um prejuízo ali, mas não conseguiu levar. Agora imagina uma coisa pior, uma violência doméstica com alguém que você ama. De repente, uma pessoa na maldade fazer o seu pai, a sua mãe ou o seu filho ficar cego. Cortar uma orelha simplesmente para ver a pessoa chorar. E de repente Deus aparece a você e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, eu tenho uma missão para você. A missão que eu tenho para você é você ir lá, porque eu quero perdoar aquela pessoa. Foi isso que Deus fez com Jonas. E provavelmente foi isso o motivo que levou Jonas a não querer a salvação daquele povo. Com certeza ele também se sentiu envergonhado. Ele vai dizer isso no capítulo 4. Para que eu vou pregar lá que eles vão ser destruídos se eu sei que o Senhor perdoa? Jonas era um homem de Deus, ele conhecia Deus. Ele não vai por dois motivos, parece alguns de nós aqui, né? Ah, Deus me perdoa. Não vou fazer isso que Deus está mandando. Deus é graça, Deus é misericórdia. No final de contas, no final, Deus vai me perdoar. É o que Jonas pensa. E ele não pensa isso somente a respeito de si, mas ele pensa isso também a respeito dessa cidade assíria, Nínive. Ele pensa: por que eu vou profetizar que o Senhor vai destruir? Se eles se arrependerem, o Senhor vai, por assim dizer, usando aqui um eufemismo, né? Ou um antropopatismo, o Senhor vai se arrepender
Antropopatismo é atribuir sentimento humano a Deus, porque a gente não entende a mente de Deus. Então você usa uma palavra que parece com o sentimento que Deus sentiu, porque não dá para a gente entender a mente de Deus. É como, por exemplo, dizer que Deus tem asas. O nome disso é antropomorfismo. Deus não tem asas, Ele é espírito. Tem asa, Ele é imaterial. Né? A forma corpórea de Deus agora é o corpo de Jesus, mas não tem asa. Mas a gente fala, estou debaixo das asas de Deus, atribuir uma linguagem que a gente entende, uma figura que a gente entende, para dizer, Deus está sobre mim, me guardando, como uma galinha faz com seus pintainhos. Então Jonas, ele diz, para que eu vou fazer isso? O Senhor no final irá se arrepender. E o Senhor irá perdoar essas pessoas. Então ele tinha um pouco de vergonha, de ser um profeta que profetizou algo que não iria acontecer. Esse é o contexto que nós encontramos Jonas, indignado com Deus, não querendo pregar para uma cidade perversa, e pensando que Deus ia passar o pano para ele. E dito isso, dentro dessa realidade, o que nós podemos então aprender a respeito de guerra espiritual no primeiro capítulo de Jonas? Em primeiro lugar, a lição que eu quero deixar para vocês é que nossas ações não podem impedir os planos e a vontade de um Deus soberano. Não pode impedir. Aquilo que Deus determinou irá acontecer como Deus determinou. Ainda que você se rebele, ainda que você se revolte, eu tenho que te dizer, o prejuízo é só seu. Deus jamais perde uma batalha. Eu tenho dito aqui algumas vezes que ter o mundo como inimigo é terrível. Ter o diabo como inimigo é terrível. Ter o pecado como inimigo é terrível. Mas ter Deus como inimigo, querido, horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. E Jonas, por assim dizer, está brincando com a vontade de Deus, pensando que pode mudar a ação de Deus. Talvez na cabeça de Jonas ele pensasse, envia outro no meu lugar. Deus fala, não, será tu mesmo. Então no primeiro verso de Jonas, capítulo 1, o profeta enfrenta essa situação que muitos de nós já experimentamos em nossa vida. Ele recebe um chamado, ele recebe uma missão. Quantos aqui tem uma missão de Deus na vida? Vamos ver. Não existe desdondado, querido. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma vocação. Jonas recebe um chamado irresistível, um chamado invencível, um chamado inabalável. Não adianta. Parece que é uma ordem muito clara de Deus, não é? Versículo 2. Vá à cidade de Nínive e pregue contra ela. Olha lá, vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas a verdade é que, como muitos de nós, Jonas não está muito animado em obedecer à vontade de Deus. É engraçado pensar que eu e você muitas vezes preferimos obedecer a homens, preferimos obedecer os nossos desejos e as nossas vontades a obedecer a Deus. Jonas está brincando com Deus. Jonas, de certa maneira, está zombando de Deus. Quem nunca pensou em fugir da presença de Deus? Quem nunca sentiu Deus te empurrando para um propósito? Pode ser algo grande, como por exemplo, Deus quer que você abandone o seu trabalho, Deus quer que você mude de cidade, Deus quer que você vá para o campo missionário, Deus quer que você pregue, que você dedique a sua vida ao ministério, Deus quer que você dedique os recursos que você tem para a obra de Deus. Pode ser um chamado grande nesse nível, pode ser algo pequeno. Deus ministrar o seu coração, estenda a mão a essa pessoa, ore por aquela pessoa, leve aquela pessoa até a igreja. Pode ser uma coisa pequena, o ponto é que todos nós temos a nossa própria Nínive.
Temos o nosso próprio chamado, temos a nossa própria vocação. E a rebeldia de Jonas em não se submeter à vontade de Deus não trouxe nenhum tipo de prejuízo para os planos de Deus, mas trouxe muito prejuízo para Jonas e para as pessoas que estavam próximas de Jonas. É interessante a gente pensar nisso. Você já ouviu aquele ditado: me digas com quem tu andas e eu direi quem tu és? 1 Mateus, não está na Bíblia não, mas é um conselho. Na Bíblia a gente encontra um conselho parecido com esse. A gente não é exatamente aquilo com quem a gente anda, mas a verdade é que muitas vezes o chicote de Deus pega no nosso lombo por rebarba, porque a gente entra debaixo do juízo que Deus está emitindo sobre outra pessoa. Jonas estava se rebelando contra Deus, e essa rebeldia só trouxe prejuízo para ele e para as pessoas próximas dele. Quem é você nessa história? Será que você está disposto a sair da sua zona de conforto para fazer a vontade de Deus? Você está disposto a renunciar às suas vontades e atender o chamado de Deus na sua vida? Você está disposto a atender esse chamado, mesmo que ele te leve a lugares difíceis, mesmo que ele te leve a lugares que você não quer estar? Você está disposto a cumprir o chamado pessoal que Deus tem para a sua vida, e não somente o pessoal, mas a grande comissão, o chamado geral para todos nós, proclamarmos o Evangelho a toda língua, a toda raça, a todos os povos? Qual é a sua prioridade, afinal de contas? A sua prioridade é a sua vontade, ou é a vontade de Deus? Em Jonas capítulo 1, versículo 3, próximo versículo, nós vemos o profeta tomando uma decisão que muitos de nós também tomamos, quando nós somos confrontados com alguma ordem de Deus que parece para a gente desajustada, para nós é desconfortável. Essa decisão de Jonas teve uma repercussão profunda na sua vida. Jonas decide fugir da presença de Deus. Percebe que a Sagrada Escritura equipara fugir da vocação com fugir da presença. Porque o mandato de Deus para mim e para você não se separa dele. Ou nós estamos nele em obediência, ou nós não o amamos. Ele toma essa decisão, ele foge, ele se levanta, ele vai para uma cidade chamada Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa decisão de Jonas, de ir para longe da presença do Senhor, não é apenas um problema geográfico. Eu tenho certeza que Jonas sabia que Deus está em todos os lugares. Mas a decisão de Jonas em não obedecer a Deus é uma ruptura espiritual. É um problema de ordem espiritual. E um problema de ordem espiritual vai desencadear numa série de prejuízos no mundo físico. Essa fuga não é geográfica, é espiritual, é emocional. E sinceramente, querido, quem aqui já não desejou fazer isso, ou até mesmo fez isso? Tarsis representa a ruptura espiritual, a desobediência. O argumento de Jonas parece legítimo. Como pastor dessa igreja, muitas vezes eu escuto os argumentos das pessoas fugindo da vontade de Deus, parecem argumentos legítimos. Ah, pastor, eu não vou para o campo missionário porque eu preciso primeiro.
Ah, pastor, eu não vou seguir a minha vocação porque... Ah, pastor, eu não vou obedecer por causa... E parece legítimo. O argumento de Jonas também parecia legítimo. Ele foge da presença do Senhor, talvez argumentando o seguinte com Deus. Talvez não, no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer isso. Senhor, essa nação é terrível. Eu não estou desejando para eles nada que seja justo. O que eu quero é que o Senhor seja justo com eles. Aplique a tua justiça, Senhor. Talvez ele tenha até feito algumas orações de salmos imprecatórios, dizendo: o Senhor quebra os dentes dos meus inimigos. Mata ele, Deus. Argumentos plausíveis. Senhor, eles fazem maldades com crianças, com idosos. Que justiça há, Deus, em o Senhor resgatá-los? Quais são as suas desculpas para não obedecer a Deus? Fala para mim. Não fala para mim não. Fala para Deus. Quais são as desculpas que você está dando para não fazer o que você sabe que você precisa fazer? A guerra espiritual é real e as consequências não se darão apenas no âmbito invisível. Se Nínive representa tudo o que é mal, Tarsis representa uma fuga da realidade, uma espécie de zona de conforto, uma espécie de oásis espiritual. Mas a questão aqui é, se Jesus é real, se Deus é real, se o Espírito Santo é real, é possível fugir da presença dEle? Se eu faço a minha cama no mais alto monte, ou desço no mais profundo abismo, se eu procuro me esconder nas mais densas trevas, ou se eu corro para os lugares mais longínquos da terra, lá o Senhor está. Não é possível. Não é possível fugir da vontade de Deus, assim como não é possível fugir da sua presença. Veja, a vontade de Deus não pode ser separada da sua presença. Não adianta você erguer mãos, você mergulhar, você se prostrar, se o seu coração está longe de obedecer a Deus. Segunda lição que nós aprendemos: não é possível fugir de Deus. Não é possível fugir dos decretos de Deus. Jonas tentou fugir. Jonas não queria salvação. E muitas vezes nós escondemos lá no recôndito do nosso coração os nossos desejos contrários à vontade de Deus. Eu quero primeiro ter a minha casa. Eu quero primeiro ter o meu carro. Eu quero primeiro prosperar. Eu quero primeiro ter a minha empresa estabilizada. Eu quero primeiro desculpas legítimas, mas que não te dão o direito de desobedecer a Deus. Isso nos leva ao fato de que nós temos que enfrentar a vontade de Deus. Não o enfrentamento de dureza, de dura cerviz, mas um enfrentamento de se colocar na brecha, de se colocar à disposição. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que para o pecado há consequência. Não se engane, de Deus ninguém zomba. Jonas, talvez por um momento, enrijeceu o seu coração e não percebia a gravidade do seu pecado no mundo espiritual. É como eu e você, que no começo, no primeiro amor, vivíamos e fazíamos tudo o que Deus mandava.
Se Deus falasse para você, corre que você vai atravessar a parede, você corria e batia de cara com a parede, caía no chão e falava, só não consegui por falta da minha fé, não foi por causa de Deus não. Era tão obediente, amava tanto a presença de Deus, mas foi dando uma concessão aqui, foi dando uma concessão ali, foi se esfriando espiritualmente, foi mergulhando na desobediência. Você quer amar a Deus? Só existe uma maneira de revelar o seu amor: obedecendo. Obedecendo. Quando nós fugimos do nosso chamado, fugimos do nosso propósito, não estamos apenas sabotando a nós mesmos. A consequência é para todos que estão perto de nós. E aqui um alerta: o seu pecado individualmente afeta os seus irmãos aqui em Cristo Jesus. O seu pecado individualmente sabota a igreja de Jesus. A responsabilidade em viver uma vida consagrada, uma vida santa é muito séria. Não se engane, querido. O seu desdenho com as coisas de Deus, a sua negligência e preguiça com as coisas de Deus, elas não afetam apenas você, elas afetam também os outros. O chamado de Jonas para ir a Nínive não era apenas sobre ele obedecer, mas era sobre a mensagem que chegaria a outros povos. Era sobre o prejuízo dos marinheiros do navio. Obviamente, queridos, que na visão macro de um Deus transcendental, ele queria salvar os marinheiros. Ele queria que um peixe grande engolisse a Jonas, para que a gente entendesse que assim como o peixe engoliu a Jonas, a morte engoliu Jesus, mas diferente de Jonas, Jesus permaneceu fiel, enquanto Jonas foi rebelde. Jesus voluntariamente pulou de peixinho no mar da escuridão, para que você vivesse abundância espiritual. Quantos aqui, a semelhança de Jonas, só pensam em si mesmos, não renunciam mais nada, não conseguem renunciar algumas horas na presença de Deus, não conseguem renunciar um tempo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, para passar na presença de Deus, não conseguem deixar de assistir um jogo de futebol por causa de Jesus, não conseguem. Quantos aqui, a semelhança de Jonas, estão desobedecendo a Deus sem pensar nas consequências? Todos estavam alheios à guerra espiritual travada entre a vontade humana e a vontade divina. E os prejuízos foram enormes. Deus disse a Jonas: vá depressa. Deus está te chamando, querido. Deus está te chamando nesta noite. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Onde estão os ceifeiros? Onde estão os obreiros? Onde estão aqueles que se colocam na posição de frente de batalha para ver acontecer o reino de Deus? Porque a natureza, a criação e o universo gemem pela manifestação dos filhos de Deus, gemem. Todos estavam alheios à guerra espiritual. Eles começaram a jogar as suas mercadorias no mar. E Deus diz: o problema não são as mercadorias. Eles começaram a jogar os alimentos. E Deus diz: o problema não é o alimento. Enquanto tudo estava acontecendo, havia alguém em sono profundo. Em nome de Jesus, querido, que esse sono profundo da morte que o diabo tem soprado no seu coração caia por terra nessa noite, e que a vida dos rios de águas vivas do Espírito Santo fluam na sua vida. Acorda, desperta tu que dormes, levanta-te.
Jonas não estava apenas se auto-sabotando, ele estava sabotando aos outros. A guerra espiritual era grande. E por um momento, aqueles homens, marinheiros que eram incrédulos, não eram convertidos, não eram israelitas, judeus, eles decidem tirar na sorte. A gente faz isso, não é? Como incrédulos, como pessoas que não conhecem a Deus, tiramos na sorte, para saber o porquê que nada dá certo, o porquê as coisas ainda não aconteceram, o porquê eu tiro e tiro e tiro e nada funciona. Será que não é porque você não está obedecendo ao chamado de Deus para a sua vida? Mas Deus é misericordioso, Deus aponta o causador do problema, a sorte cai em Jonas, e Jonas num lampejo de virtude, talvez num lampejo de misericórdia de Deus no coração dele, ele é sincero, ele diz: olha, eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra, o Criador de todas as coisas, o Deus dos céus. Todo mundo teme, e diz: o que você fez? Ele diz: eu estou em desobediência. A palavra de Deus vai nos dizer que ele conta tudo. E aqueles homens que não conheciam a Jonas, Deus dá uma lição profunda para Jonas. Deus faz isso com você, Deus faz isso comigo. Deus usa os incrédulos para nos envergonhar, muitas vezes são mais obedientes do que a gente. Você já viu aquele camarada que não é crente, você fala: poxa, só faltava Jesus. O cara é mais santo que eu. É para te envergonhar. É para te mostrar o quanto você está distante da vontade de Deus. Jonas diz: me lancem no mar e vai ficar tudo ok. Eles falam: não, longe de nós fazer tal horror. Se fosse um ninivita e Jonas estivesse no navio, ele ia falar: sai daqui, ninivita. Parece o Tobirama, né, com... É todo mundo que vai entender essa referência. Essa é todo mundo, deixa para lá. Ele pega ali, mete o pé no ninivita e fala: vai então, deixa a tempestade acalmar. Aqueles homens incrédulos são mais crentes que Jonas, mais crentes que o homem de Deus, mais crentes que o profeta. Ele disse: não, nós não vamos te jogar. Eles começam a remar, a palavra ali no original é cavar, eles estavam todos ali, por causa de um homem, e eles perceberam que não ia ser possível, que Deus estava revoltado. Daí mais uma grande lição, não é Deus que está revoltado, é nós que nos rebelamos contra Ele, e estamos colhendo as nossas consequências. Diz a palavra de Deus, que então aqueles homens oram ao Deus de Israel. O profeta mais rebelde, o profeta mais turrão, o profeta de coração mais duro, é o que Deus mais usa. Na sua rebeldia, no seu lançar no mar, Deus está salvando. Que homem frutífero, que homem próspero. Imagina se fosse obediente. Então os homens pegam, lançam ele no mar. O que acontece? O mar se acalma. O problema não eram as bagagens, o problema era de ordem espiritual. Tem muita coisa acontecendo na sua vida, querido, muito sofrimento que está aí, por causa da sua desobediência. Eu vou dizer para você, Deus prefere que você entre banguelo, sem pé, sem braço, sem olho, na eternidade, onde você vai receber um corpo incorruptível, imarcessível e imperecível, do que ir para o inferno inteiro. Mas se aquieta. Mas teve muito prejuízo. Prejuízo para os ninivitas, prejuízo para os marinheiros e prejuízo para o próprio Jonas. Ele foi descoberto no seu pecado. O seu pecado foi exposto diante de toda a tripulação. Ele ficou envergonhado. Deus vai fazer isso com você se você não abandonar o seu pecado.
como Deus fez com Davi, aquilo que você fez às ocultas, vos farão nos telhados. Ele foi exposto, ele foi lançado para a morte, ele foi comido por um peixe e no fim foi vomitado. Que maneira terrível de fazer a vontade de Deus. Terrível. É horrível você fazer a vontade de Deus dessa forma. Quarta lição e última lição, o louvor pode subir aqui. Aquilo que parece terrível para nós, pode ser o meio que Deus usa para nos salvar e nos dar um recomeço. O capítulo 1 de Jonas não termina na tragédia da desobediência, mas termina no recomeço providencial do grande peixe que o engole. As coisas terríveis que nos assolam, se nós nos dobrarmos lá no abismo do peixe, ele se dobra. Deus tem recomeço para nós. Ser engolido por um peixe foi a salvação dele. Ele foi lançado no mar, numa tempestade terrível. Qual era o fim dele, senão a morte? Deus manda um peixe engoli-lo. Muitas vezes a gente vê o peixe como um castigo para ele. Não, o peixe era a providência de Deus. Deus queria perdoar Jonas. Provavelmente, quando nós estamos passando por situações extremas, nós questionamos a Deus. E muitas vezes nós pensamos, será que esse é o fim? Será que Deus não vai me usar mais? Será que a minha desobediência foi tão profunda, o meu pecado foi tão horrendo, que a partir de hoje Deus não olhará mais para mim? O ensino do profeta Jonas no capítulo 1 diz o contrário. As tempestades que ele envia não é para a sua destruição, mas é para seu resgate. A dor e o sofrimento têm um propósito diferente na vida do crente. O peixe grande não fala apenas da desobediência de Jonas, mas fala do caráter de Deus, que providencia um escape. Deus evita o fim de Jonas, mas também dá para ele uma oportunidade para a autodescoberta, para uma transformação profunda no seu ser, de preconceituoso, de narcisista, separatista, que acreditava apenas na salvação para quem merecia, para agora um homem transformado. E a pergunta que eu quero fazer para você é: onde estão os seus peixes grandes? Quais são os abismos de solidão que Deus preparou para transformar o seu caráter, para transformar a sua vida e para te dar uma segunda chance? Pode ser aqui, pode ser agora, pode ser hoje. Será que você está ouvindo a voz de Deus em meio ao caos, permitindo que Ele transforme você de dentro para fora, para você de fato cumprir a missão que Ele tem para você? Quero pedir para você curvar a sua cabeça nesse momento, para você fechar os seus olhos. O capítulo 1 de Jonas é uma história de fuga, de castigo, mas finalmente de uma graça redentora que vai muito além do nosso entendimento, mas que está sempre, sempre ao nosso alcance. Você não é obrigado a plantar o pecado, mas certamente, se você o fizer, você colherá as suas consequências. Deus quer você no destino que Ele fez para você. Não seja desobediente. Viva debaixo da potente mão do Senhor, para que você não enfrente a sua ira. Como eu disse no começo, Jonas, ele prefigurava Jesus. Ele foi desobediente, mas Jesus não. Diferente do profeta, que compulsoriamente, obrigatoriamente, vai até o seu destino, Jesus vai voluntariamente enfrentar a cruz por mim e por você.
Jonas é lançado no abismo, Jesus mergulha de peixinho no abismo. Ele enfrenta as profundezas da morte, ele enfrenta as profundezas do inferno, ele enfrenta a separação entre ele e Deus o Pai. Você pode ser Jonas fugindo da vontade de Deus, você pode ser ninivita vivendo obstinado em seus pecados, ou às vezes os dois ao mesmo tempo. Jesus quer te resgatar nessa noite. Ele quer resgatar você desse abismo de pecado, te colocar em um lugar de vida e vida em abundância. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Guerra espiritual tem a ver com obediência. Não há vitória no mundo espiritual sem obediência. Eu quero impor as mãos sobre você nessa noite. Se você tem vivido uma vida desobediente a Deus, e você quer receber oração e ajuda espiritual, você não quer mais andar obstinado, ninguém vai te lançar no mar para você morrer, mas você pode se lançar hoje no altar do Senhor. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente, a dar alguns passos de fé em direção à obediência, em dizer: Deus, eu não consigo obedecer, Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui na frente para nós orarmos por você. Se você puder, se ajoelhe aqui à frente. Nós vamos cantar uma música enquanto você sai do seu lugar, enquanto você vem aqui, para responder ativamente a esse chamado de Deus, a dizer: Senhor, eu estou cansado de desobedecer. Talvez você não seja como Jonas, obstinado, você até quer obedecer, você seja como os ninivitas, e você precisa, e essa palavra de hoje é a palavra do Senhor contra você, para te trazer ao arrependimento, para te trazer à transformação, para mudar a sua história. O louvor vai cantar aqui, enquanto nós cantamos, você começa a falar com Deus, começa a dizer: Senhor, eu quero obedecer, Senhor, eu quero viver a Tua vontade, Senhor, eu quero atender o chamado que o Senhor tem, as promessas que o Senhor tem, eu quero entrar no caminho, Senhor.